Graça e paz, igreja, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor, mais um domingo, né? Vamos orar mais uma vez, né? Pedir para que o Senhor, nesse tempo da palavra, Ele venha mesmo ministrar os nossos corações, amém? Vamos juntos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, nós queremos, Senhor, continuar nesse culto, te honrando, Senhor. Queremos continuar nesse culto, Senhor, ouvindo a Tua voz, conectados com o Senhor. Senhor, que a Tua palavra ministre os nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, venha falar conosco, Senhor, de uma maneira especial. Senhor, revelando áreas que o Senhor quer transformar o nosso coração, revelando, Senhor, trazendo luz em nossos corações nessa noite. É isso que nós oramos, Senhor, e te agradecemos, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é uma arma, Senhor, que entra em nossos corações, é uma espada que é a verdade, que entra em nossos corações e traz vida sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Vamos falar nessa noite, né, que Deus está no controle. Deus está no controle. Fala isso, Deus está no controle. Deus está no controle. Amém? Quantas vezes nós, né, porque perdemos o controle de uma situação, né, de às vezes alguma coisa na área da saúde, de situações de problemas, de relacionamento, quantas coisas que nós não conseguimos controlar com as nossas próprias mãos e nós achamos que Deus não está no controle, que Deus perdeu o controle, né? Mas a verdade é que todos os dias o Senhor quer ministrar os nossos corações, o Senhor quer revelar essa verdade para nós, que Ele está no controle, que Ele está no governo, que Ele está no trono e Ele governa as nossas vidas. Mas vamos falar a verdade? O quanto que nós queremos estar no controle. O quanto que nós queremos governar, dar um jeito e fazer as coisas, não é verdade? Não é assim que nós somos? Quanto que nós queremos controlar, né, a nossa rotina, o nosso tempo, usar um ovo ali. E aí de repente, a minha irmã estava lá em casa, colocou a Lisa ali do lado da bancada, de repente vira a bacia do ovo, cai o ovo na bancada, cai o orégano, derrubou o pote de orégano em cima do omelete. Gente do céu. Né? A casa estava limpa, estava tudo limpinho, era só fazer um ovo, era só fazer um omelete, para não fazer sujeira, né? Não é aquela comida prática, vamos fazer algo prático, para não ter que mexer no fogão, vamos, né? E aí, algo simples, cai aquele ovo, cai, e aí cai dentro dos armários orégano, cai no chão o orégano, e cai a clara do ovo. Eu falei, gente do céu, né? E quantas vezes a gente se descontrola, a gente sai do controle, porque as coisas, a rotina sai do controle, né? Outras coisas que é um aprendizado para mim, né? Tem sido um aprendizado todos os dias, é viver a maternidade, né? Desde quando a gente está grávida, gerando, a gente não tem controle. Você não tem controle do que está acontecendo dentro de você, com a vida que está sendo gerada. Ela está no controle das mãos do Senhor. Deus está no controle. E você tem que declarar todos os dias, Deus está no controle. E aí, de repente, por exemplo, né, quando domingo que eu vou ministrar, eu gosto, né, de separar um tempo, estudar. Hoje foi um dia que saiu do controle. A rotina, né, a Alice tem um horário lá, sai do controle. E aí você fala, uau, a vida é um teste, né? O pastor está ministrando, esses dias ele falou para alguém, eu estou ministrando a trilha sonora da minha vida, né, meu amor? Sobre fazer dos limões uma limonada. Porque parece que a gente começa a viver coisas azedas, situações azedas, que a gente tem que fazer uma limonada, é um teste, né? E hoje foi um dia desses, um teste. E aí a gente se programa, não, vou fazer assim, 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 assim. E aí o que você tem que fazer? Deus está no controle. Senhor, né? Não é a minha habilidade, não é a minha aptidão, não é aquilo que eu sei fazer, mas é o Senhor que está no controle. Né? Não é a minha saúde que é boa, não sou eu que sou saudável, não. O Senhor está no controle. Deus está, fala você aí, Deus está no controle, né?
E essa palavra, né, desde quando nós falamos naquele domingo sobre tem água fresca aí, e o pastor leu Ezequiel 36, que ele falou sobre borrifar água, né, que Deus ele vem borrifar água sobre nós. Com borrifar água são pequenas gotas que Deus vem trazendo sobre nós. Ezequiel 36 fala isso: borrifarei água sobre vocês e vou limpar vocês, vou tirar os falsos ídolos do coração de vocês e tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Sabe, é isso que Deus quer fazer conosco, Ele quer borrifar. E pensando sobre esse texto, sobre essa parte, sobre esse versículo lá de Ezequiel 36, 25 a 27, fala assim: borrifarei água pura sobre vocês, vocês ficarão puros e eu os purificarei de todas as impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito em vocês, um novo espírito. Tirarei o coração de pedra, darei um novo coração de carne, porei o meu espírito e levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Quando vocês chegam aí, né, borrifado álcool em gel. Porque se de repente a gente tacasse um balde de água, de álcool em gel em você, de álcool líquido em você, seria estranho, né? Você não ia aguentar, você ia molhar tudo, não é verdade? Mas quando borrifa, né, você consegue aguentar o processo, né? Sabe, queridos, dia a dia, o Senhor está borrifando a água dele sobre nós para nos limpar. Todos nós aqui, sem exceção, está vivendo um processo na sua vida. Um processo, uma fase que talvez é dolorosa, mas saibam que Deus está no controle e Ele está borrifando água sobre você. Não é um balde, não é algo que está jorrando forte sobre você, não é um esguicho de pressão que está vindo sobre você, mas Ele está borrifando gotas a gotas para que você consiga suportar. Para que você consiga passar por esse processo de pé, firme, para Ele te sustentar, para Ele te limpar. Ele não está de uma vez fazendo tudo isso, mas Ele está pouco a pouco te limpando, pouco a pouco te transformando, pouco a pouco tratando o seu coração e te dando um novo coração. Todos nós estamos nesse processo de um novo coração. Todos nós estamos vivendo esse processo, todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, estamos nesse processo de entendermos que Deus está no controle, que não somos perfeitos, mas que dia a dia Ele vem borrifar sobre nós água para limpar os nossos corações, para tirar ídolos e impurezas de dentro de nós. Sabe, nós estivemos na leitura de Provérbios, e eu falei para o pastor, eu comecei, né, a gente está agora nesse projeto Amo a Bíblia, e eu falei para ele, eu falei assim, meu Deus, quantas vezes eu já li Provérbios, mas eu estou começando a ficar aflita, porque tem coisas aqui que eu preciso consertar, que eu preciso, mas que eu não estou, e aí o pastor falou, amor, amém, é isso mesmo. A Bíblia faz isso com a gente, porque ela é a palavra de Deus. Como que eu vou obedecer aos decretos, aos mandamentos do Senhor, se eu não sei quais são os decretos, se eu não sei quais são os mandamentos, se eu não sei quais são as promessas dEle, se eu não leio, se eu não exponho o meu coração para Ele borrifar água limpa sobre nós e nos purificar. Lendo Gênesis, na leitura de Gênesis, no projeto Amo a Bíblia, dá tempo ainda de você entrar, vem junto com a gente, está sendo muito especial, nós vamos ter aula de desenho, de caligrafia, vamos, né, amar a Bíblia, todos podem fazer parte, todos podem estar junto nessa jornada, né? Tem pessoas que têm mandado mensagem que estão juntos, e Gênesis lá, eu estava com um texto na cabeça, Ezequiel 36, Deuteronômio que nós lemos, vamos ler mais uma vez aqui. E lá em Gênesis 2:6, falando da criação, fala assim,
ainda, Gênesis 2, 5, 6, fala, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra, que irrigava a superfície do solo. O que significa esse texto? O que significa esse texto? Que não somente a vida, né, foi criada por Deus ali, por um decreto divino, mas também o sistema hídrico, né, o sistema de trazer umidade ali para a terra, foi um ato divino. O que eu estou falando sobre isso? Não depende das nuvens naturais, a chuva depende de Deus. Deus está no controle. Conseguem captar isso? Na criação, fala que Deus ele fez as plantas para viverem, mas essas plantas também serviriam de alimento. E Deus também fez um sistema de irrigação para germinar, para ter vida ali. Então não dependia das nuvens. Não são as nuvens que controlam o tempo, é Deus que controla o tempo, a chuva, as nuvens. É Deus. E sabe como é interessante, lá em Deuteronômio 32, 2, vai falar do orvalho, que é um fenômeno, né, que acontece, que eu e você não podemos controlar o orvalho. Quem que controla o orvalho? Deus. Deus está no controle. E as coisas da natureza, elas apontam, né? Elas apontam para Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E tem coisas que a gente quer controlar, não é assim? Precisa chover. Não é? A gente não fala isso? Precisa chover porque o tempo... Deus sabe, Deus controla todas as coisas. A gente quer controlar, não é? Lá em Gênesis fala que Deus criou as estações, Deus criou o tempo, mas a gente quer controlar, não é? Nós queremos, eu quero, eu falo por mim, eu quero também. Deuteronômio 32, 2, vai falar assim, escutem céus, estou lendo 1, e eu falarei, ouça terra, as palavras da minha boca. No 2, que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como a garoa sobre plantas tenras. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é rocha, as suas obras são perfeitas, os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto, Ele é. Quantas coisas para ver nesse texto, mas eu quero chamar a atenção, que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho. Sabe, o orvalho, ele acontece, né? O sereno, as vós, as mães falam, sai do sereno, né? O orvalho, ele acontece de uma água que já está presente na atmosfera. Tá? Ela já está ali presente. E esse fenômeno, ele acontece nas horas mais frias, talvez mais escuras ali do dia, quando essa água que está ali presente na atmosfera, acontece o fenômeno lá de ciências, os pais que estão ajudando aí na escola, a condensação ali, e essa água que estava já, essa umidade que está presente na atmosfera, ela toca numa rocha, no solo, e ela fica líquida, gotículas, orvalho, o sereno ali, e é essencial para regar a terra, quando não chove, por exemplo. E é um fenômeno que acontece, né? É um fenômeno que o homem não tem o controle sobre isso. E essa água, essas gotículas, que todos os dias acontecem. Todos os dias acontecem. Talvez não vai chover todo dia.
Mas essas pequenas gotículas, elas vêm e irrigam a terra, né? E ali em Deuteronômio fala então que o meu ensino ele caia como uma chuva, que as minhas palavras desçam como um orvalho, sabe, para transformar o solo seco do nosso coração. Talvez o nosso coração está seco, está incrédulo, você levou tanta pancada na vida, como o pastor falou, tanto limão aí que você pegou, que você está azedo. Mas sabe, que a palavra do Senhor, que o ensino do Senhor, ele caia sobre a sua vida nessa noite, todos os dias que você se colocar para ler a palavra do Senhor. Achei interessante, até agora eu não consegui cronometrar o tempo lá de ler, já estamos no segundo dia, né? E eu queria muito cronometrar, né? Esses dias eu até cronometrei o tempo que demorava para ler um capítulo de um livro lá, para falar para as mulheres, eu demorei 2 minutos. E faz 2 dias que eu estou tentando cronometrar. Por quê? Porque eu não estou no controle do meu tempo, no sentido assim, né? Eu sento, às vezes, as horas que eu sentei para ler, tem que ser de madrugada. Porque se é de dia, a Lisa acorda, o telefone toca. Então, eu falei, não dá para cronometrar, porque eu começo a cronometrar, tem que parar, faz alguma coisa, quando vejo já passou 1 hora, meia hora, aí você tem que voltar lá de novo, né? Então eu falei, vou conseguir cronometrar para falar também, ó, foi 9 minutos, foi 15, foi 20, foi 30, não é assim? Né? Que a gente quer estar no controle das coisas, né? Mas nós não podemos, porque a gente perde ali o controle, deixar de prosseguir, de tentar. Não, eu vou fazer, eu vou continuar, eu vou retomar lá, eu vou ver. Parei lá, Gênesis 8, não, vamos lá então, vamos de novo, vamos ler, vamos fazer. Se propor a fazer, né? Que o ensino do Senhor venha sobre os corações, como uma chuva branda, né? E voltando a falar do orvalho, ele acontece nas horas mais frias e escuras. Nas horas mais frias e escuras, talvez na madrugada, quando o seu coração está aflito, quando o seu coração está temeroso sobre o amanhã, sobre as situações que você e eu não temos o controle. Vem o orvalho do Senhor como uma chuva, né? Como água que vem irrigar o seu coração, fazendo a palavra dele que você leu, que você ouviu, que você expôs no seu coração, brotar lá dentro e te trazer vida e esperança. Talvez ainda não veio aquela chuva, mas o orvalho do Senhor vem todos os dias, regar o seu coração, limpar o seu coração, fazer brotar, fazer germinar, fazer frutificar aquilo que foi semeado, aquilo que foi plantado. Sabe, talvez você não veja, mas eu li ali Gênesis, Deus não falou nada, eu não ouvi nada de Deus, eu apenas li, eu apenas grifei ali, mas uma semente está sendo colocada no seu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é porque eu e você não estamos no controle, não estamos lá tabulando, colocando numa planilha, numa tabela, tudo que Deus está falando, já li Gênesis 1 a 15, mas ainda Deus não... Não é porque você não está no controle disso, que não está acontecendo algo dentro de você, que talvez você não está vendo, e que na hora certa, brota, vem à tona, vem o fruto, e aí você fala, nossa, eu lembrei daquilo lá, olha, isso me deu uma base, porque foi semeado, né? É lindo o milagre do orvalho, que rega a terra, que é necessário para aquilo que foi plantado cresça e floresça. E esse fenômeno do orvalho, ele nos aponta para que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Fala comigo, Deus governa. Ele não perde o controle. Lá em Jó 36, do 26 ao 33,
Quando nós pensamos na vida de Jó, foi algo que saiu totalmente do controle. Foi algo que, saiu totalmente a vida ali dele do controle e tudo. Mas nós vemos ali que Deus governa e não perde o controle. E lá em Jó 36, do 26 ao 33, fala assim, versículo 26, em Jó: como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Já pararam para pensar nisso? Não dá para calcular os anos da sua existência. Quando nós lemos a Bíblia, em quanto tempo nós pensamos nisso? Como Deus é grande, quanto tempo demorou, não é verdade? Nós pensamos ali na criação do mundo. Lá em 7 dias, em 6 dias ali, no 7º Deus descansou. Mas será que foram exatas 24 horas ali? Como é grande Deus. De tudo que nós lemos aqui, quanto tempo, durou isso? Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai, olha lá as águas, ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens? Deus está no controle. Quem que pode entender, Como ele troveja desde o seu pavilhão, observe como espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar, não é verdade? Um relâmpago, quem que vê o fim dele? Não é assim? Quem que vê o começo e o fim desse relâmpago? Deus governa, Deus controla. O homem tenta fazer aparelhos com a ciência, Deus dá uma sabedoria, para o homem, para calcular certas coisas, mas para tudo apontar que Deus está no controle. Olha, até aqui nós conseguimos medir, até aqui nós conseguimos calcular, mas o restante, Deus está no controle. Observe como ele espalha os seus relâmpagos lá no 30 ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa Deus governa as nações. Essa semana mesmo a gente estava falando, do nosso coração fica temeroso, de onde veio o vírus, meu Deus, uma nação querendo controlar o mundo, mas Deus governa as nações. Ele lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, e até o gado apresente. Uau! Fenômenos daí da natureza, apontando que Deus está no controle. Quem pode, prever tudo isso, Tem aparelhos lá, como eu disse, que tentam tabular, falar que tal hora, às vezes acerta, às vezes não. Por quê? Porque Deus está no controle. Josué 1, 7 a 9, vai falar sobre nós meditarmos na palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus, lá vai falar por quê. Josué 1, 7 a 9, somente seja muito forte e corajoso. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e medite todos os dias, que isso muda o comportamento, a mente, transforma um coração de pedra num coração de carne, transforma atitudes de carne em atitudes que Deus vai nos santificando, nos limpando, transforma o nosso coração, um coração desanimado em um coração cheio de esperança, transforma um coração que está ansioso em um coração que tem paz, que tem esperança, transforma um coração angustiado, abatido num coração que confia, que é corajoso, que é forte, não na própria força, mas na força da palavra que vem da boca do Senhor. Cientistas comprovando que esse livro
Esse aqui que está lá guardado, amarelando, que ele não muda. Deus não muda. Eu e você mudamos. Mudamos de idade, mudamos de fase de vida, mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre. Sabe, eu estava lendo essa semana também que o nosso desejo por segurança, a gente quer se sentir seguro. Então, quantas vezes a gente se apega no status do trabalho, ali naquele cargo que você ganhou lá no serviço, do seu salário. Quantas vezes a gente se apega no estado civil, em coisas. Deus quer borrifar água sobre nós e tirar todos esses ídolos do nosso coração. Porque esse desejo da gente se apegar, eu me apego nisso, isso aqui era, tirou meu chão. Quantas vezes a gente ouve essa frase, tirou meu chão, essa situação tirou meu chão. Sabe por quê? Muitas vezes Deus permite que situações tirem o nosso chão, para nós nos apegarmos àquele que nunca muda. Aquele que jamais mudará, aquele que é o mesmo ontem, hoje e permanecerá para sempre o mesmo. Por isso o meu e o seu coração deseja esse lugar de segurança, esse lugar de que estamos seguros, está tudo controlado, mas não são coisas, cargos, finanças, pessoas que vão nos trazer segurança, mas o próprio Deus, a palavra dele, que não muda. Deus está no controle. Nós não sabemos o amanhã, mas Deus está no controle. Ele sabe o começo, o meio e o fim. Quantas vezes a gente queria saber o fim? Mas se nós não sabemos, é porque não é para nós sabermos. Não cabe a nós. Ouvi outra coisa essa semana, porque a mente do ser humano, a gente só usa 5% da nossa capacidade total. É porque Deus quer que a gente use o restante. Não precisa controlar tudo. Porque Deus está no controle. Eu sei que há situações na sua vida, assim como há situações, desafios na minha vida, todos, como eu falei, tem situações, tem caminhos que a gente acha que, e agora? Que nós perdemos a segurança, a certeza. Mas o Senhor fala para nós nessa noite, que Ele está no controle. Ele está no controle. Já falei aqui, Deus já vê pronto. Deus já vê pronto. Deus te vê pronto. Nós enxergamos só os nossos erros, as nossas falhas, o nosso coração de pedra, mas Deus nos vê pronto. Ele fala, vem cá, eu vou borrifar água em você hoje e te darei um coração de carne. Mas eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão, eu não consigo prosseguir nessa área. Vem aqui que eu vou borrifar água sobre você. Não, mas é pesado, eu não consigo lidar com essa situação, com esse passado, com essa dor na alma, eu não quero falar sobre isso, eu não quero lembrar sobre isso. E o Senhor fala, vem cá que eu vou borrifar água sobre sua ferida. Deixa comigo, não é com você. Você sozinho não consegue, mas eu estou no controle. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Para finalizar, lá em João 4, nós vimos naquela palavra, quando falei sobre tem água fresca aí da mulher samaritana, que ela deixou o cântaro, lá em João 4, no final do texto, os discípulos, eles saíram para comprar comida para Jesus, e eles estão presos na agenda deles, no script deles, do jeito que eles acham que as coisas iam acontecer. Poxa, eles caminham com Jesus, com o Mestre, o cara que faz os milagres ali ao vivo e a cores. É contigo, Jesus. Ei, eu não sei a resposta, Jesus, faz aí.
Mas eles estavam se achando, às vezes, no controle da situação. E eles chegam lá em João 4. Ixi, perdi minha marcação aqui. Perdi o controle da marcação. João 4. Achei. João 4, a partir do 27 ali, né? E aí os discípulos lá no final, eles chegam, eles estranham que Jesus está conversando com uma mulher, que é a mulher samaritana, não entenderam nada do que estava acontecendo ali. E sabe o que eles falam? Então, seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para Jesus? Jesus estava ministrando, Jesus estava fazendo algo novo na vida daquela mulher, transformando, e os discípulos estavam preocupados com a agenda. É hora de comer, é hora de almoçar. Quantas vezes acontece uma intervenção, uma intercorrência lá na hora do teu almoço? Não é? Oh, Jesus, estou com fome, é hora do meu almoço. Não. E os discípulos estavam preocupados com a agenda ali, ó. Será que alguém trouxe comida para Jesus? E Jesus vem e borrifa água sobre os discípulos. Passa lá o álcool em gel para limpar o coração deles. Fala assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui 4 meses vai ter colheita? Mas eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Deus já vê pronto. Jesus está falando: ei, vocês estão preocupados ainda com o almoço? Vocês estão preocupados com o que comer? Vocês estão falando que daqui 4 meses vem uma colheita? Vocês estão achando que controla as coisas, mas eu já vejo pronto, os campos já estão maduros, eu estou no controle, eu sei o fim dessas coisas. E se vocês não sabem o fim, é porque não precisam saber, apenas confiem. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, Ele fará. Ele fará. O pessoal do louvor já pode vir. Não é porque as nossas emoções saem do controle. Sabe, nós somos carne, nós somos feitos disso, de emoções, nós somos seres humanos. Não fomos ainda para a glória. E não é porque elas se descontrolam, não é porque você teve um dia ruim, um dia mau, um dia que as suas emoções saíram do controle, um dia que, você falou demais ali. Isso não significa que Deus te deixou de lado, que Deus te abandonou, que tudo acabou, que não tem mais jeito. Que Deus perdeu o controle. Sabe o que isso significa? Que somos dependentes do Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Assim como o orvalho, ele vem lá todos os dias. Para regar aquela terra que não teve chuva, mas vem o orvalho na noite fria, naquela temperatura fria do dia. Assim é a palavra de Deus, as promessas dele. Que você possa expor o seu coração a essa palavra. A palavra de Deus, meditar nela dia e noite, para que quando na noite fria, para quando vir o escuro, a sua alma se lembre que Deus não perde o controle. Fique em pé no seu lugar. E começa agora a entregar para o Senhor situações, emoções, pessoas. Quantas vezes nós queremos controlar pessoas, queremos estar no controle das escolhas daquela pessoa, mas porque eu amo,
Eu quero... Não, entrega. Senhor, o Senhor está no controle. Senhor, eu não posso escolher por essa pessoa, eu não posso fazer por essa pessoa. Mas, Senhor, eu te entrego. Senhor, eu confio que o Senhor está no controle, que o Senhor vai abrir os olhos. Senhor, essa situação no trabalho, essa situação no meu casamento, com o meu cônjuge, essa situação com o meu filho, com algum parente, Senhor, quantas vezes eu me sinto sem controle, mas Senhor, o Senhor não perde o controle. Senhor, assim como o orvalho, ele vem todos os dias na noite fria. Senhor, vem regar os corações nessa noite. Na escura e fria noite, Senhor, vem trazer esperança aos corações. De que o Senhor está no controle. De que o Senhor já vê pronto. O Senhor já vê pronto. O Senhor já vê realizado. O Senhor já vê transformado. Por mais duro e árduo que seja o caminho e difícil, o desafio, o processo, o Senhor já vê pronto. Comece aí no seu lugar a orar, entregar situações onde você precisa verbalizar e declarar: Senhor, o Senhor está no controle. Faça essa oração. Há poder nas palavras que são liberadas. Morte e vida há no poder da língua. Então, haja nessa noite com a sua boca, declarando vida e bênção, declarando: Senhor, o Senhor tem o controle. Faça uma oração alta, não é baixa, não é em pensamento, mas é em voz audível aí. Não é só mexendo os lábios, mas é falando, é declarando, é saindo um som de dentro de você e falando: Senhor, o Senhor não perde o controle. Ainda que a minha mente queira controlar com planilhas, ainda, Senhor, que eu queira controlar ações, coisas, com rotinas, com tantas maneiras e formas que cada um dos temperamentos tem de ter e querer o controle. Senhor, eu te entrego o controle. Eu confio no Senhor. Ore nesse momento. Não perca essa oportunidade de declarar no mundo espiritual, juntos aqui nessa noite. Você em casa aí, faça isso também. Não tenha vergonha de quem está aí na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, aonde você está ouvindo essa palavra, no seu trabalho. Não tenha vergonha e comece a falar: Deus está no controle. Seja aquele que não tenha vergonha disso. Se alguém olhar para você aí que está ouvindo essa transmissão, você fala: eu estou adorando ao Senhor. Eu estou adorando aquele que é grande, aquele que tem o controle de todas as coisas e pessoas e fenômenos naturais. Ele tem o controle, a natureza aponta para aquele que é grande e que tem o controle de todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque esses fenômenos da natureza, o orvalho, ele aponta para a sua grandeza. Ele aponta para que o controle não está na nuvem, que a nossa esperança não está numa nuvem que traz uma chuva, mas está no Senhor que controla, que é o Criador de todas as coisas. É em Ti que nós confiamos, é em Ti que está a nossa esperança. Comece a declarar, fala: Senhor, a minha confiança não está no meu salário que reduziu pela metade. A minha confiança não está, Senhor, nesse cargo que me foi confiado. Senhor, a minha esperança não está em datas. A minha esperança está no Senhor. Ele está no controle.